Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Via Jurídica. Hoje, vamos discutir um tema de grande relevância para o cenário das licitações públicas no Brasil. Licitações nas calamidades. Quais medidas excepcionais? Quais pontos-chaves? Pois bem, em maio de 2024, o governo federal brasileiro publicou a Medida Provisória 1221/2024, com o objetivo de agilizar as licitações públicas para auxiliar na resposta aos desastres causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Esta MP dispõe sobre medidas excepcionais para a aquisição de bens e a contratação de obras e de serviços, inclusive de engenharia, destinados ao enfrentamento de impactos decorrentes de estado de calamidade pública e flexibiliza as regras tradicionais de licitação para permitir que os órgãos públicos contratem bens, serviços e obras com mais rapidez e eficiência, visando a reconstrução e o auxílio às vítimas das enchentes. Aplica-se apenas às medidas excepcionais a serem adotadas para enfrentamento das consequências decorrentes do estado de calamidade, quando caracterizada a urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, de obras, de serviços, de equipamentos e de outros bens, públicos ou particulares. Quais os postos-chaves da medida provisória? 1. Simplificação da fase preparatória da licitação. A MP introduz a simplificação da fase preparatória da licitação em situações emergenciais, permitindo que o processo seja mais ágil e eficiente. Nessas circunstâncias, a exigência de documentos e procedimentos burocráticos é reduzida, facilitando a resposta rápida às necessidades urgentes. A medida garante que a elaboração do Estudo Técnico Preliminar, ETP, pode ser dispensada, e o termo de referência pode ser apresentado de forma simplificada. Mesmo se a estimativa de preço no termo de referência indicar um valor superior, devido a mudanças dos preços após a elaboração, a contratação ainda é possível, desde que seja justificada e haja negociação prévia com outros fornecedores, seguindo a ordem de classificação. Além disso, o regulamento flexibiliza os documentos necessários para a habilitação dos fornecedores. É possível, mediante justificativa, não apresentar certos documentos e também definir outros documentos que sejam considerados necessários para a execução do objeto contratado. Por último, nos casos em que há apenas um fornecedor disponível, é permitida a sua contratação, mesmo que haja sanções ou impedimentos para contratar com o poder público. 2. Dispensa de licitação. A flexibilização das regras de licitação permite que os órgãos públicos contratem diretamente empresas para fornecer bens, serviços e obras essenciais destinados ao enfrentamento de impactos decorrentes de estado de calamidade pública. Isso evita a morosidade dos processos licitatórios tradicionais, possibilitando uma resposta mais ágil e eficaz às necessidades emergenciais da população afetada. Com isso, se facilita a compra de insumos básicos e emergenciais, como alimentos, água potável e produtos de higiene. Essa medida agiliza a obtenção de itens essenciais para o atendimento imediato às necessidades das comunidades afetadas, contribuindo para a preservação da saúde e bem-estar dos atingidos, por exemplo, pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Nesses casos, será presumida na dispensa de licitação a ocorrência do estado de calamidade pública, a necessidade de pronto atendimento da situação de calamidade, o risco iminente e gravoso à segurança de pessoas, de obras, de prestação de serviços, de equipamentos e de outros bens, públicos ou particulares e a limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de calamidade. 3. Regime diferenciado para registro de preços. O registro de preços pode ser precedido por um processo de contratação direta, dispensando a licitação devido ao estado de calamidade pública, podendo ser realizado por um único órgão ou entidade, desde que cumpridos os requisitos legais. A norma prevê regras excepcionais em relação àquelas previstas na Lei 14.133 de 2021 para a realização de registro de preços. O total de itens adquiridos por meio das adesões à ata de registro de preços não pode exceder, no geral, 5 vezes o quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e os órgãos participantes. Isso é válido independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. Além disso, quando o objeto da contratação estiver vinculado ao enfrentamento das consequências decorrentes do estado de calamidade pública, os órgãos e entidades federais podem aderir a atas de registro de preços gerenciadas por órgãos ou entidades estaduais, distritais ou municipais atingidos, e entidades estaduais podem aderir a atas de registro de preços gerenciadas por órgãos ou entidades municipais atingidas, diferenciando-se do que é previsto na nova lei de licitação. Observe-se que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade
calamidade, a 5 vezes o quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 4. Prazo simplificado. Com a simplificação dos prazos e uso simplificado de certos documentos para a realização de licitações, os órgãos públicos podem iniciar e concluir os processos de contratação pública com maior celeridade. Isso é fundamental para garantir que os recursos destinados ao enfrentamento de impactos decorrentes de estado de calamidade pública sejam disponibilizados no menor tempo possível, minimizando os impactos causados pelos desastres naturais. Por sua vez, todas as aquisições ou contratações realizadas com fundamento nesta medida provisória serão disponibilizadas, no prazo de 60 dias, contado da data da aquisição ou da contratação, no Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP. A medida provisória prevê, por exemplo, a redução pela metade dos prazos mínimos para a apresentação das propostas e dos lances, nas licitações ou nas contratações diretas com disputa eletrônica e a prorrogação dos contratos vigentes na data da autorização por, no máximo, 12 meses, contados da data de encerramento do contrato. Os contratos celebrados com fundamento na MP terão prazo de duração de até 1 ano, prorrogável por igual período, desde que as condições e os preços permaneçam vantajosos para a administração pública, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento da situação de calamidade pública. Além disso, nos contratos de obras e serviços de engenharia com escopo definido, o prazo de conclusão do objeto contratual será de, no máximo, 3 anos. 5. Ajustes nos contratos. A possibilidade de ajustar os contratos em execução e aqueles celebrados com base na MP permite que os órgãos públicos adaptem as condições contratuais às novas demandas e emergências decorrentes das enchentes. Isso evita a interrupção ou atraso na execução de obras e serviços, garantindo a continuidade das ações de recuperação e assistência às populações afetadas. A administração pública poderá prever cláusula que estabeleça a obrigação dos contratados de aceitar, nas mesmas condições contratuais iniciais, acréscimos ou supressões ao objeto contratado, limitados 50% do valor inicial atualizado do contrato. Os contratos em execução na data da autorização poderão ser alterados mediante justificativa para enfrentamento das situações de calamidade, desde que haja concordância do contratado e não altere o objeto da contratação, podendo ser alterados inclusive em percentual superior àqueles previstos na Lei 8.666/93 e Lei 14.133/21, limitados a 100% do valor inicial. É possível ainda firmar contratos verbais desde que o seu valor não seja superior a R$100 mil, em situações emergenciais, onde a urgência não permite a formalização imediata por escrito. Esses contratos verbais são válidos desde que atendam aos critérios estabelecidos pela medida, garantindo que as necessidades emergenciais sejam atendidas de forma rápida e eficaz. Mantenha-se informado, siga os requisitos legais e procure aconselhamento profissional quando necessário para garantir o cumprimento da lei e a execução bem-sucedida do contrato. Se este vídeo foi útil para você, deixe aqui seu like. Se você tiver alguma sugestão ou dica, sinta-se à vontade para deixar seus comentários abaixo ou indicar outros temas importantes. Aqui nós aprendemos de forma rápida e objetiva temas da nova lei de licitação. Assista aos nossos vídeos para entender melhor o assunto, e esteja atento às novidades. Saiba mais em nosso canal Via Jurídica e acompanhe aqui dicas de licitação, empresa e empresário. Inscreva-se em nosso canal, curta nosso vídeo, compartilhe essa informação geral. Até a próxima!